Oi, né, amores? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês, conforme nós combinamos, algumas atividades e reflexões que me auxiliaram a ir atrás dos meus sonhos e abrir o canal lá no YouTube e começar a falar com vocês aqui também sobre autoconhecimento. Então, nesse GTV de hoje, eu vou falar sobre a metáfora do cavalo. Depois eu vou colocar lá no feed a imagem que é para vocês associarem bem essa metáfora. Tem um cavalo que ele está preso numa fina corda numa cadeira de plástico. E ele fica lá parado, ele não sai de lá, porque ele acredita que não tem força para sair do lugar. E ele fica lá preso. Mas, na verdade, aquele cavalo tem a força para carregar dezenas de cadeiras como aquela. Mas ele fica lá parado porque ele acredita que não pode sair do lugar. A nossa vida também é assim. Por vezes a gente não sai do lugar, não vai atrás dos nossos sonhos ou não corre atrás daquele desejo, daquele objetivo, não tira do papel ou de dentro de nós, porque a gente acredita que não vai dar certo. E daí, às vezes, a gente olha para o lado e vê alguma pessoa que se soltou dessas amarras e fica pensando como é que ele conseguiu se soltar. O que é que ele fez? O que é que ele tem que eu não tenho? E fica aí a pergunta. Eu vou olhar aqui para o ladinho, que é porque aqui tá a minha colinha para eu não esquecer de nada, tá? Então saiba que a corda que nos amarra e nos impede de alcançar os nossos sonhos ou de entrar em contato com esse potencial que temos dentro de nós, depende da crença que a gente tem, que cada um tem. Existe a crença que te limita e te impede de sair do lugar, e também tem a crença que te impulsiona. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre crenças limitantes, tá bom? Esse é o tema do vídeo de hoje. E fica a frase para nossa reflexão aí. Existem apenas duas maneiras de viver a vida. Uma é como se nada fosse um milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. Quem falou isso foi Einstein. E por que é que eu trouxe essa frase de reflexão? Porque a nossa vida é resultado daquilo que a gente acredita. A maioria de nós vive do lado errado de uma imensa lacuna do nosso potencial, separando aquilo que a gente poderia ser do que a gente está sendo de fato. As frustrações que encontramos no meio do caminho nos levam à falta de motivação, à falta de entusiasmo, à falta de autoconfiança, falta de consistência. Por vezes podemos passar tempo imaginando como seria a nossa vida dos sonhos, como seria o nosso trabalho ideal, mas a gente não coloca em ação e não vai atrás desses sonhos de fato. Para muita gente, a vida em abundância é algo inalcançável, mas na verdade não é bem assim. Tudo vai depender das nossas crenças. É possível alinhar o seu potencial com a vida que você deseja ter e com os seus sonhos. Então, identificar quais são as nossas crenças e, principalmente, quais são as crenças que nos limitam é muito importante para que a gente possa ressignificar essa crença e alterar ela para uma crença positiva. Você certamente já ouviu falar de crença limitante, né? É algo que está por aí pipocando há alguns anos. Mas é verdade, a gente precisa entender sobre essas crenças para que a gente possa evoluir e expandir, tá? É importante a gente entender as nossas crenças quanto à família, dinheiro, trabalho, relacionamentos afetivos, enfim, é importante a gente entender. E se tiver aí alguma crença que está nos limitando ao invés de nos impulsionar, a gente precisa aí modificar essa crença, alterar ela por uma crença positiva que nos impulsione. Tá, mas e o que é que são crenças?
Então, crenças são pensamentos, suposições ou convicções que estão enraizadas no nosso inconsciente. A gente às vezes nem sabe que está lá, a gente só fala. Por exemplo, assim, uma crença quanto a dinheiro, né? Ai, quem é rico é porque é corrupto, porque roubou alguém, né? Uma crença assim bem popular quanto a dinheiro. Então, as crenças, como eu disse antes, elas podem ser positivas, que nos impulsionam, ou negativas, que nos limitam, que fazem a gente não sair do lugar, procrastinar, deixar para lá, achar que a gente não pode, não tem potencial. E qual é a diferença de crença e de fato? Fato é aquilo que serve para todas as pessoas. É a descrição da realidade. Por exemplo, a chuva. A chuva ela chove para todo mundo. Ela não escolhe chover aqui para uma única pessoa ou chover lá para um grupo de pessoas. Ela chove e pronto. E daí fica aquela frase: eu estou molhado porque estava na chuva. Pronto, um fato. E a crença? A crença é aquilo que você acredita que vale para você, para sua família, para suas amizades ou para um grupo de pessoas. Então, é a descrição da nossa percepção da realidade. Isso é uma crença. Por exemplo, crença com casamento. Tem gente que acha casamento ótimo e tem gente que acha muito ruim. E fica aquela frase: ah, eu tô solteiro porque homem não presta. Ou eu tô solteiro porque mulher não presta. E é uma crença, né? Então, para que você identifique as crenças, é importante separar o que é fato do que é crença. E também, além de entender quais são essas crenças, a gente tem que ver quais são as crenças positivas que estão nos auxiliando e aquelas negativas que estão nos limitando. E a palavra-chave para a gente entender, né, a identificar as crenças, a palavra-chave para nos auxiliar a identificar essas crenças é porquê. Então, você pode utilizar ela em qualquer frase para você entender se é uma crença ou se é um fato ou se é uma crença positiva ou negativa. Por exemplo, eu não faço uma transição de carreira porque eu sou responsável pelo financeiro da casa e isso pode ser que eu não ganhe dinheiro e eu preciso bancar a casa. Ou, eu não toco violão porque é muito difícil tocar violão, eu não vou conseguir. Ou ainda, eu não faço uma cirurgia em alguém porque eu não sou médico. Fica fácil identificar aí o que é crença e o que é um fato, né? Então, você tem que observar e raciocinar qual é uma crença, qual é um fato, e se essa crença é positiva ou é negativa. Se ela está te ajudando a sair do lugar, a te impulsionar, ou se ela está te limitando. Não deixe a sua potencialidade morrer com você. O lugar mais rico do planeta é o cemitério, porque foram enterrados os sonhos não realizados. Então, use a sua vida e transforme a vida dos que te cercam também com a sua potencialidade, tá? Não deixe ela ir embora com você no cemitério. Uma das dificuldades que a gente tem em realizar os nossos sonhos e objetivos é alinhar o nosso racional com o nosso emocional. Então, às vezes a razão fala, eu quero ser muito rico, mas daí lá na emoção a gente fala, rico não presta. E daí fica aquela coisa assim e você não vai para frente. E existem aí diversos tipos de crenças limitantes. Por exemplo, crença de causa e efeito, que é aquilo que você busca relacionar. Por exemplo, excesso de angústia causa câncer de estômago. Ou, por exemplo, se não trabalhar duro de sol a sol, não é possível ter dinheiro nessa vida. Então, são crenças aí de causa e efeito. Tem também a crença de significado, que é
aquele significado que a gente busca dar a algum fato. Por exemplo, assim, ele é rico, significa que é corrupto. Ou, por exemplo, eu fui mal na escola, significa que a professora não gosta de mim. Temos também a crença de identidade. Que crença é essa? É a crença de ser e estar. Por exemplo, eu procrastino porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Ou, por exemplo, eu não passo no concurso porque eu sou burro. Então, nem vou estudar porque eu sou burro mesmo, não vou passar. Então, isso é uma crença de identidade. Também existem as crenças de impossibilidade. É aquilo que a gente acha que é inalcançável. Impossível, ninguém consegue, ninguém vai chegar lá. Ou, por exemplo, assim, ninguém consegue trocar carro todo ano, gente. Isso daí é impossível. E a crença de impotência, que é aquela crença que é possível alcançar algo, mas eu não sou capaz. Eu sou impotente. Por exemplo, todo mundo consegue um bom emprego, menos eu, né? Essa crença de impotência. E por fim, a crença de merecimento. É quando a gente acredita que não é merecedor, né, de sucesso, merecedor de ser rico, merecedor de ter um bom relacionamento, merecedor de ter uma família bonita. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia torrar tudo. Então, aí essa crença de merecimento. E aí, fica o questionamento. Vou colocar uma musiquinha aqui para dar um efeito especial aqui no nosso vídeo, tá? Suas crenças te limitam ou te impulsionam? Como é que tá? Ninguém veio nesse mundo para sofrer ou para não viver em seu estado máximo de potencial e abundância. Vamos alterar essa crença que nos impede de acessar a nossa potencialidade e correr atrás dos nossos sonhos. Para então a gente ter aquela vida que merece, a vida de abundância, tá bom? Bom, agora eu vou falar para vocês o exercício do dia 2. Qual que é o exercício de hoje? Depois eu quero saber se vocês fizeram o exercício de ontem, tá? E me contem lá. Quero saber se vocês estão gostando dessa série, se vocês estão achando legal aí compartilhar essas ferramentas. O exercício de hoje é: também procure um lugar calmo, sozinho, que ninguém te atrapalhe. Coloque uma música instrumental, uma música só tocada, uma música não cantada, tá? Esteja nesse momento tranquilo e você vai pensar um problema, ou você também pode decidir escolher um sonho, tá? E escreve no papel esse problema ou esse sonho. E daí você vai falar para você mesma em voz alta, tá? Você vai falar quais são os motivos que fazem com que você não realize esse sonho. Ou quais são os motivos que fazem você não conseguir resolver esse problema. E você fala tudo que vier na sua cabeça, coisa boa, coisa ruim, o que é que for que chegar na sua cabeça, você escreve, tá? Fala, porque auxilia você a liberar aqui, e depois escreve tudo. Não tenha pressa. Assim como a atividade de ontem, é tudo para você se entender, se conectar com você mesmo, tá? Sem pressa. Não julgue nenhum pensamento que vier na sua cabeça, não julgue, só escreva. Escreva tudo o que vier. Depois que você já tiver escrito tudinho lá no papel, quando não vier mais nada na sua mente, olhe para tudo que você escreveu e comece a separar o que é fato, o que não tem, que acontece para qualquer pessoa, o que não tem a ver com crença, tá? E o que é crença, que te faz não realizar esse sonho ou não resolver esse problema. O que é fato e o que é crença, tá? E depois de você separar o que é fato do que é crença, você vai tentar olhar essas crenças que estão lá
uma por uma e vai ver se são crenças que te impulsionam a resolver esse problema ou ir atrás desse sonho, ou são crenças que estão te limitando, tá? Analisa o que é que está te impedindo de colocar o seu sonho em ação ou de resolver esse problema que você escolheu para resolver. É importante você pegar cada crença limitante que você identificar e ressignificar essa crença, tá? Você vai lá do lado dessa crença e coloca lá 3 crenças positivas. Por exemplo, assim, se você identificou uma crença lá de identidade que você não é capaz, por exemplo, aí você vai colocar lá, eu sou capaz. Então, a cada crença que você identificar, você coloca 3 crenças positivas, tá? E no seu dia a dia, daqui para frente, quando você lembrar de uma dessas crenças limitantes, você vai virar a chave e vai pensar naquela crença que você substituiu, tá? Faça isso, essa atividade, quantas vezes você achar necessário e com quantos problemas ou com quantos sonhos aí você achar que precisa fazer essa atividade, tá bom? Essa atividade é para desbloquear crenças, tá? Para a gente poder ver que às vezes o que está limitando a gente não é nenhum fato concreto, mas sim uma crença que está impedindo a gente de alcançar o nosso potencial e de agir e ir atrás dos nossos sonhos. Então por hoje é isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo se você acha que alguém está precisando desbloquear aí algumas crenças. E comenta aqui se você está gostando dessa série, desses episódios. E então é isso, tá bom? Um beijo e até mais!